Bom dia, meus coleguinhas de trabalho. Nós vamos iniciar uma matéria nova. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui fazendo uma videoaula. Essa matéria começa na página 131, que está no cronograma que será encaminhado para vocês. Ela começa, na verdade, tratando-se de ortografia, mais precisamente sobre os encontros vocálicos. Aqui existe um texto chamado A Rima Sapeca, que vocês vão ler e fazer os exercícios correspondentes a ele aqui depois. Para tanto, eu vou explicar em que consiste. Falando de encontros vocálicos, vamos falar primeiro do hiato. O hiato é quando numa palavra existem mais de uma vogal, que é o A, E, I, O, U, na mesma sílaba. Só que na separação silábica, elas têm que separar. Imagine a situação, para eu poder explicar melhor, de duas pessoas que têm uma personalidade forte. E se elas começarem a falar uma com a outra, não vai dar muito certo. Então as duas têm que ficar separadas. Dito isso, o hiato acontece por essa razão. Não existe na língua portuguesa palavra com mais de uma vogal. Eu conheço algumas que tem, tá bom? A, E, I, O, U são chamadas vogais. Mas quando juntas numa sílaba, elas não podem ser todas vogais. Algumas receberão o nome então de semivogais. O hiato, como eu disse, ele vai separar. Por exemplo, se eu falar assim a palavra país, eu abro a boca duas vezes para pronunciar essa palavra. Por quê? Tanto o A quanto o I, eles são sílabas tônicas. Essa vogal ela é forte. O A ele sempre será vogal. O I e o U, na maioria das vezes, são semivogais. Na maioria, não quer dizer em todas. Já o E e o O podem ser vogais ou semivogais, a depender da tonicidade que eles têm dentro de uma sílaba. Se eu falar, por exemplo, país, é o hiato, porque o I e o A se separaram. Tanto o A quanto o I são fortes, lembra? Eles não podem ficar juntos, certo? Se eu falar, por exemplo, pai ou pia, não se separa. Eu abro a boca uma vez só. Só que em pai, qual é a vogal mais forte? É o A, ele sempre será vogal. Então o I, ele é uma semivogal, e nesse caso nós temos aí um caso de ditongo, tá? Já que eles ficaram juntos na sílaba. Ditongo decrescente, porque ele começa com um A forte, pai, e o I sai fraquinho, não é isso? E em pia, pia, ele é um ditongo crescente, já que o I sai mais fraco do que o A. Entenderam até aqui? Tá legal. Então nós vimos que hiato é quando na palavra as vogais estão juntas, mas na separação de sílabas, como eu disse, por as duas serem fortes, elas têm de separar. Perfeito? Se elas ficarem juntas, tendo a presença do A, eles sempre serão uma vogal. O E e o O podem exercer a função de vogal ou de semivogal. O I e o U, na maioria das vezes, são semivogais, só para recapitular aqui o que eu disse anteriormente. Em relação a isso, se eu pegar, por exemplo, a palavra raízes, na palavra o RAI, o A e o I tá junto. A hora que eu separo a sílaba, o I fica sozinho, porque o I, inclusive, nesse caso é acentuado. Porque o Ra tem som e o I também. Então eles são fortes, lembra que eles não combinam, eles não podem ficar juntos. Perfeito? Depois nós temos o tritongo. O tritongo, ele é feito com palavras que na construção dela reúnem três vogais na mesma sílaba. Lembra que não existe na língua portuguesa palavra com sílaba, com mais de uma vogal. As outras vão exercer o papel de semivogal. Se eu falar, por exemplo, Paraguai, eu tenho o U, o A e o I. Qual soou mais forte? Paraguai. Não foi o U, o A? Então o U, que está antes dela, é uma semivogal. O A é uma vogal, como sempre será. E o I, outra semivogal. Então nós temos aí um que chamamos de tritongo. Eles permanecem juntos na mesma sílaba. Essa explicação é para que vocês possam ler o texto da página 131 e esclarecer essa questão de ditongo crescente e ditongo decrescente.
Crescente é quando ele começa com uma vogal, como por exemplo, pai, e vai para uma semivogal mais fraca, certo? E crescente, nesse caso ele é decrescente, pai, e decrescente, perdão, crescente quando ele começa com uma vogal menos forte e vai para uma vogal mais forte, certo? Se eu falar, por exemplo, assim, juiz, juiz, mas aí eu tenho aqui um hiato, certo? Porque juiz eu separo. Então lembra que as duas ficaram fortes, elas não podem ficar juntas. Dito isso, a gente tem também o que a gente chama de ditongo oral, por exemplo, pai é um ditongo oral, eu só abro a boca para falar, ele não é nasalado. Se eu falar pão, eu tenho duas vogais, o A e o O, mas você concorda que o O nessa palavra ele tem um som meio que de U? Pão. É meio nasal. Ou seja, não há na língua portuguesa sílaba com mais de uma vogal. Uma vai ser vogal e as outras que a acompanharem vão ser semivogais, formando então ditongo crescente ou decrescente ou tritongos. Se na separação elas ficarem isoladas, trata-se de um hiato, porque as duas são fortes e não podem ficar juntas. Perfeito? Estou à disposição para qualquer dúvida que se faça necessário. Deixo aqui um forte e cordial abraço a vocês e seus familiares e que em breve nós estaremos novamente juntos na mesma sala de aula e possamos continuar nossos trabalhos sem perder de vista nosso foco, que é os estudos. Então, por essa razão, eu venho aqui tentar fazer uma breve explicação para que vocês façam essa matéria e esses exercícios correspondentes a ela. Mesmo que a minha explicação não seja satisfatória, estou à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários. Perfeito?